Olá, vamos falar hoje do inquilino. Quem é o inquilino? O inquilino é aquele que vai locar o bem de um proprietário. Então, o condômino, que é o dono de uma unidade, ele vai ceder um dos direitos da propriedade, a posse, mediante pagamento, para um terceiro. O que esse terceiro tem por obrigação dentro de um condomínio? Quem é esse terceiro dentro de um condomínio? O que ele pode e o que ele não pode? O que a gente costuma ser questionado muitas vezes é se esse inquilino ele deve participar daquela assembleia, já que ele paga as despesas de condomínio. Então, o que eu preciso explicar para você que está nos assistindo agora é que o inquilino ele é uma figura estranha dentro do condomínio, apesar dele estar ali residindo, a relação direta desse inquilino é com o dono da unidade, apesar de que esse inquilino ele deve cumprir as normas do regimento interno, da convenção e tudo aquilo que for definido em assembleia. Mas quem deve exercer o direito de propriedade continua sendo o dono daquele bem. Por mais que o inquilino arque com as despesas ordinárias de condomínio, quais são as despesas ordinárias? São as despesas de custeio do dia a dia, o pagamento dos funcionários, a manutenção corriqueira, os produtos de limpeza, a manutenção do elevador, a manutenção de bombas. Então essas são as despesas ordinárias daquele condomínio e o inquilino paga. Mas legalmente, por lei, a obrigação de pagar as despesas de condomínio, as despesas de IPTU, elas são do dono do imóvel. O inquilino ele passa a ter obrigação de pagar as despesas ordinárias não porque a lei assim determina, porque as partes convencionam. Se num contrato de locação não constar que o inquilino é obrigado a pagar o condomínio, essa despesa continua com o dono do imóvel. Perante o condomínio, o responsável pelo pagamento das despesas é o proprietário. Então, se aquele inquilino não pagar o seu condomínio, não é o inquilino que fica inadimplente com o condomínio, é o dono da unidade. E caso o condomínio necessite ingressar com uma ação judicial, ela vai ingressar com uma ação judicial contra o dono daquela unidade. Discutiu-se muito se aquele inquilino ele poderia ou não votar nas questões oriundas ao dia a dia, nas questões ordinárias do condomínio em assembleia. Então, a assembleia, a partir do advento do novo Código Civil, que entrou em vigência em 2003, em janeiro de 2003, ficou claro que a assembleia é local exclusivo de condôminos, dos donos dos apartamentos. O inquilino pode estar ali mediante uma procuração, mas por procuração qualquer um pode votar e se fazer representar dentro de uma assembleia. O direito dele está atrelado às questões inerentes ao proprietário. Ele só vai poder estar naquela assembleia e votar naquela assembleia se o proprietário da unidade der uma procuração. A partir do momento que ele está na posse do bem, ele vai poder utilizar todas as áreas comuns conforme a sua destinação, como se fosse o próprio proprietário. Então, ele passa, a partir do momento que o proprietário loca, ele transfere para o inquilino o direito à posse. Então, ele pode usar, sim, das áreas comuns, só que os limitadores são aquelas situações que estiverem estabelecidas na convenção e no regimento interno. Se for proibido para o inquilino, vai ser proibido para o proprietário. A partir do momento que o proprietário transfere a posse para o inquilino, ele não pode mais usar também daquelas áreas. Ele continua dono do imóvel, mas ele não pode mais usufruir. Esse direito passa a ser do inquilino. Nós temos uma questão que também tem preocupado muito aqueles condôminos, aqueles condomínios, que é a questão da locação por temporada, a locação por espaços muito curtos de tempo, que acabam atrapalhando o dia a dia daquele condomínio. Então nós temos hoje modalidades que as pessoas locam através de sites e passam a estar em locais, em condomínios residenciais por 2, 3, 4, 5 dias, ao invés de estarem num hotel. O que isso ocorre? Ocorre que aquele condomínio residencial não tem uma estrutura voltada para a hotelaria. E aquele que está ali por poucos dias quer aproveitar ao máximo o serviço, só que um prédio residencial
não está adequado para oferecer serviços, e sim para atender os seus condôminos e os seus inquilinos de forma permanente. Então aí surgem sim alguns atritos de convivência, tanto na ocupação, normalmente a ocupação dessas locações rápidas, a unidade acaba recebendo muito mais gente do que recebe normalmente uma unidade locada por um prazo maior ou uma unidade que não está locada. Então, o condomínio precisa rapidamente se reunir, estabelecer normas e conversar com os condôminos para que eles cumpram as regras do condomínio. Então, é importante que se você estiver locando um imóvel, se você for um síndico ou um condômino, você fique atento às normas daquele condomínio, para que aquele condomínio seja um local de paz e que a convivência continue boa entre aqueles que residem ali.